Hoje nós vamos estudar a lição número 4, aprendendo com Elias. E a pergunta diz assim: por que as orações de Elias pedindo para que Deus despertasse sua nação apostatada serve como exemplo para nós? Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Já se havia feito apelos repetidos a Israel para se converter, já tinha sido feito repreensões, advertências, e o povo tinha ignorado todas elas. Estava confiando que Baal é que era o dominador de todas as coisas, inclusive das coisas do céu, e o orvalho, a chuva, tudo vinha de Baal. E eles precisavam sair dessa loucura, né? E voltar ao Senhor Jeová e confessar seus pecados e abandoná-los. E enquanto isso não acontecia, havia essa punição. Elias, mesmo sendo homem comum como nós, ele fez uma oração pela fé para que houvesse essa punição para o povo, para despertar o povo. E aconteceu. Algo inimaginável aconteceu. Lembra que ele foi lá falar com o rei: olha, não vai chover, né? Enquanto eu não falar. E assim aconteceu. E nós podemos hoje também orar para que Deus intervenha na sua igreja, para que ela não se perca. Com muita fé nós precisamos orar para que a igreja do Senhor não se perca, que Deus intervenha, mesmo que seja com punição. Pergunta B: depois que Israel renovou sua fidelidade a Deus, como a oração de Elias continuou a nos servir de exemplo? E aí Elias orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Agora o profeta vai orar para que aquela punição seja, que se acabe aquela punição. Por quê? Porque o povo chegou ao arrependimento, se consertou diante de Deus. E agora desce chuva e a terra produz seus frutos. Nós podemos orar para a correção do povo, podemos e devemos orar para que Deus derrame bênçãos quando o povo se conserta diante dele. Aconselho a todos a lerem 1 Reis 18, capítulo 18, do verso 39 ao 45, certo? E Deus provou o povo ali, né? Puniu o povo, deu uma prova severa ao povo, uma punição severa, mas também Deus provou a fé de Elias. Em 1 Reis 18, 39, 45, conta o relato do que acontece quando Elias vai orar para descer a chuva. E eu vou ler aqui a partir do verso 43, diz assim: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. A chuva anunciou. Durante 6 vezes o profeta orou e a chuva não desceu. Mas ele, cada vez que ele orava e a chuva não vinha, ele não desanimava. Ele perseverava pela fé e ele continuou orando. Ele continuou orando, cada vez mais forte a sua oração, até que a chuva desabou, né? Quando o Geazi viu a chuva longe, ele disse: olha, vai e fala para Acabe que ele entre no seu carro, né? Pegue o seu carro e vá embora antes que a chuva impeça ele de sair. Mas desabou o temporal, né? E a fé do profeta também foi provada. Muitas vezes Deus não responde ao nosso pedido na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, porque Ele está provando a nossa fé. Mas Ele é um Deus misericordioso e bondoso. Ele está ouvindo as nossas orações e vai atendê-las no momento certo, porque Ele é o Deus de nossa vitória. E um texto
do comentário bíblico diz assim, ó, Elias se humilhou até estar numa condição em que não tomaria a glória para si mesmo. Essa é a condição sob a qual o Senhor ouve a prece, pois só assim daremos louvor a Ele. Pois é, Elias poderia ter orado de primeira, Deus ter atendido e ele tomar essa glória para ele. Mas depois de ter que ficar ali insistindo cada vez mais fervorosamente ao Senhor para que mandasse a chuva, quando a chuva desceu, ele deu toda a glória a Deus, porque foi Deus quem fez, né? E essa é a maneira de nós temos de receber as bênçãos do céu, nos humilhando diante de Deus, nos prostrando diante de Deus e crendo que qualquer bênção que venha sobre nós não é algo que nós merecemos, nem é mérito nosso, é porque Deus é misericordioso e bondoso e para Ele devemos dar toda a glória. Lembrando que esses pedidos de oração, a gente está falando na igreja como um todo, mas nós também devemos lembrar que podemos orar muitas vezes por uma necessidade pessoal e Deus também não responder de imediato. Ele vai responder segundo o que for melhor para nós e segundo a nossa fé. Amém? Guardo vocês amanhã para nós continuarmos essa maravilhosa e abençoada lição. Até lá.